Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar as últimas informações do Mengão, as últimas notícias desta sexta-feira. Flamengo que se prepara para o clássico contra o Vasco amanhã, às 21h45. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Mengão. Deixar os créditos aqui na descrição, Jogo Aberto e também ESPN Brasil. Deixa o like para estar fortalecendo. Aproveita também e já deixa o seu palpite aqui nos comentários para esse jogo Flamengo e Vasco. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Agora a gente fala de campeonato carioca, Fluminense e Botafogo tem problemas para conseguir a classificação para a próxima fase, estão lutando para buscar pontos perdidos. Mas o que chama atenção mesmo no final de semana é o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo jogando muito bem nesse começo de temporada e o Vasco tendo que corrigir problemas. Eita! Reta final emocionante no Campeonato Carioca. Em meio a uma tabela de pontos apertada, os 4 primeiros colocados se enfrentam no final de semana. Destaque para o clássico entre Flamengo e Vasco às 9h45 da noite, neste sábado. Com 17 somados, uma vitória classifica o rubro-negro para as semifinais do estadual, mas não garante o título da Taça Guanabara, apesar de deixar a equipe próxima de levantar o caneco. Com a mesma pontuação e número de vitórias que o Flamengo, o Volta Redonda tem 12 gols a menos de saldo. E caso permaneçam empatados, teria que tirar a diferença. Para o Clássico dos Milhões, Felipe Luiz já tem desfalques confirmados. Gerson e Cleiton estão fora após terem sido expulsos contra o Botafogo. Alexandro ainda se recupera da lesão na coxa e também não joga. Substituído ainda no primeiro tempo da última partida, Juninho não teve lesão constatada na coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo. O mesmo acontece com o Ayrton Lucas, que se recupera de uma pancada no joelho. É mais um clássico difícil, mas a gente vai em busca da vitória, independente com quem for jogar, né? Até porque foram três clássicos em sequência, está sendo bem pesado, mas a gente vai estar bem preparado para poder buscar a vitória. Do outro lado, o Vasco entra em campo tentando pôr fim ao jejum contra o maior rival. A última vitória da equipe de São Januário aconteceu justamente no Campeonato Carioca em março de 2023, há quase 2 anos. De lá para cá, foram 7 confrontos. O Flamengo levou a melhor 5 vezes, além de 2 empates. A boa notícia para a Carille está no retorno de Felipe Coutinho. O meia desfalcou o time na última rodada, após sentir o adutor da coxa contra o Fluminense. Recuperado das dores, Coutinho já treina com os demais companheiros e deve começar a partida no time titular. Também neste sábado, o Botafogo entra em campo contra o Boa Vista no estádio Elci Rezende, em Bacaxá. Depois de 2 derrotas seguidas, Carlos Leiria voltou ao comando da equipe sub-20. E a expectativa é que Cláudio Caçapa desembarque ainda hoje no Rio de Janeiro para assumir a equipe. Com passagem interina pelo clube em 2023, Caçapa teve 100% de aproveitamento e chegou a manter o Botafogo como líder do Campeonato Brasileiro na ocasião. Ele chega para ser o auxiliar técnico permanente do clube e ficará à frente da equipe até a chegada de um novo treinador. Além de Bastos e Arthur lesionados, o alvinegro também não conta com Alexander Barbosa amanhã, após ter sido expulso no clássico contra o Flamengo. David Ricardo volta ao time. Já o Fluminense recebe o Nova Iguaçu domingo no Maracanã. A equipe deve ser a mesma que empatou com o Flamengo no último sábado. Com 11 pontos, o tricolor ocupa a 9ª posição e no momento está até mesmo fora da zona de classificação para a Taça Rio. Mesmo assim, a confiança segue em alta. Dependendo dos resultados e se Deus quiser com as nossas vitórias, nos próximos jogos acho que a gente tem grande chance de classificar e esse é o nosso foco, esse é o nosso pensamento aqui, né, de classificar e buscar as finais para conseguir o título do Carioca. A partida entre Fluminense e Nova Iguaçu você acompanha ao vivo aqui na tela da Band no próximo domingo, às 4 da tarde. Ainda hoje aqui no... Aí, agora é capitão Anhembi também. Capitão Anhembi, agora tudo com I. É brincadeira. Temos o Alan. É Alan ou Alan? Sempre confundo. O do Flamengo? Do Flamengo. Alan. Do Flamengo? Conheço como Alan, mas tudo bem, pode ser Alan. Alan ou Alan, ele fala sobre o clássico. Vamos lá. Desculpe, Alan. O clássico tem que vencer, independente de tabela, independente do momento de um e do outro. A gente vai entrar para vencer.
que é bom ganhar clássico, ainda mais nós jogadores, pela rivalidade, enfim, todo torcedor quer ganhar clássico. E é importante para a gente também ganhar mais confiança pro decorrer do ano, que a gente sabe que vai ser um ano muito intenso, de vários jogos, várias competições, e nos preparar cada vez mais. A gente sabe que o Carioca é um campeonato importante, mas tem muita coisa grande ainda pela frente, né? A gente almeja coisas maiores e então serve de preparação sim e continuar evoluindo. É Alan, né? Alan, desculpa. Chegamos à conclusão. Alan. Alan, o do Botafogo. Alan, o do Flamengo. Ok. Até hoje à noite eu lembro, amanhã já esqueci de novo. Quem leva o clássico? Campanhas de Flamengo e Vasco. Em 9 jogos do Carioca, o Flamengo é o primeiro com 17 pontos. Tem um aproveitamento de 63%. Fez 18 jogos em 9 gols e sofreu 5. O Vasco fez menos gols, fez 12 e sofreu 7. É o terceiro com 14 pontos. É óbvio que o Flamengo é muito favorito. Mas aí vai vir aquele meu amigo e vai dizer, é clássico. E aí, Mari? Você não colocou favoritaço, pelo menos, né? Você colocou muito favorito. Então eu vou mudar, favoritaço. É favoritaço o Flamengo contra o Vasco. É inegável, né, Abel? Assim, quando a gente fala sobre favoritismo, a gente tá falando sobre o momento da equipe, sobre o que tem apresentado. Qualidade sobre o momento do elenco. dos dois, né? Qualidade do elenco. Vasco, de Flamengo, não é nem desmerecer o adversário, não, de forma alguma. O trabalho que o Felipe Luiz vem desenvolvendo no Flamengo tem colocado esse time cada vez mais favorito contra os adversários. A gente viu que... O que o Fábio Carille pode fazer para tentar parar ou até vencer o Flamengo? Eu acho que você elevar um pouco o ritmo da partida, a parte física do jogo. O Flamengo é um time que tem muita qualidade para trabalhar todas as áreas do campo, principalmente, mas é um jogo muito técnico, se concentra no meio de campo, tudo começa, né, na qualidade da saída de jogo com seus zagueiros, mas no meio de campo a bola passa muito pelos principais atletas ali e aí depois distribui, óbvio, se você quer encontrar o Juninho, que pode estar recuperado lá na frente, ou se você quer trabalhar com o Cebolinha, se você vai de Luiz Araújo, se você vai de Bruno Henrique, enfim. Mas eu acho que você tentar minimizar o trabalho de jogo do Flamengo por dentro, eu acho que pode ser uma possibilidade. Mas é difícil, né? Você ir para a trocação, tem muita qualidade. Era a mesma coisa com o Botafogo na temporada passada. Era muito difícil você ir para a trocação com o Botafogo, porque ele explorava demais o jogo vertical. Então, assim, ele deixava os adversários quase que sem recurso. O do Flamengo também. Mas você tentar fechar esse jogo por dentro pode ser um caminho. Se eu sou o Carille, manda um WhatsApp, já que ninguém mais telefona para ninguém, manda uma mensagem para o WhatsApp para o Mano, porque o Mano conseguiu parar o Flamengo no Fla-Flu. Faltou a página 2, que eu acho que para o Carille é até mais difícil, esse talvez vencer. Eu imagino o Vasco segurando razoavelmente o Flamengo. Talvez o Carille tenha que fazer aquilo que ele foi tão criticado contra o Sampaio Corrêa, que colocou os volantes. Esse é jogo para isso. Esse é jogo para esperar primeiro e vendo o que dá. O Carille nisso é mestre. Agora precisa ver se o Flamengo vai deixar, né? Porque o Flamengo tem muita condição técnica, está com a cabeça leve, está de bem com a vida, torcida e técnico, estão falando a mesma língua, do jeito de jogar, de propor jogo. O Flamengo é bastante favorito, né? A taça. Já chega Danilo de reforço, já se ambientando, já jogando, já dando assistência. E já que a gente deu números, né? Os números, no caso específico do Vasco, é um terceiro lugar perigoso. Porque o Vasco agora terá que fazer em clássicos contra Flamengo e Botafogo aquilo que ele não fez nos jogos menores. Os dois jogos que faltam para o Vasco. Dois jogos. O Flamengo não tem jogado com todos os jogadores. Agora eu gostei daquela barreira ali que pula, né? Quando o cara bate a falta, você viu? Pode ser uma ignorância minha, eu nunca tinha visto. Né? Porque eu sempre via, quando eu era repórter, tinha sempre a barreirinha lá, mas a barreirinha não pulava. Agora a barreira pula no treino. Achei curioso. E tem um jogador deitado atrás? Não tem, veja bem. Eu acho que quando pula, automaticamente tem que ter um jogador que fica ali atrás, né?
pessoal que fabrica essas barreiras aí de treinamento, fica aí essa dica. Sabe o que acontece normalmente? Esse cara deitado, ele vê de camarote Mas outro dia teve um no jogo lá do Real Madrid com o City, que a bola bateu nele, Abel. Aí você não fala. Bateu aí nele você fica... e foi Isso gol. o Abel não mostra. Bateu nele e foi gol. Mas aí começou de novo a jogada e tal. Mas na batida de falta, não foi gol de falta direta. No rebote, pegaram a bola e fizeram um passe. De vez em quando. Isso você não percebe, isso Ei, você não registra. De vez em quando ajuda. Uma enquanto. Mas, voltando lá ao jogo, então, eu acho que a vantagem do Vasco, pensando no jogo, é que você vai ter um Flamengo que, óbvio, vai entrar pensando em ganhar o jogo, mas não vai ser aquele Flamengo que está totalmente focado como objetivo principal o campeonato. E tem uma possibilidade ainda, que seria hoje, do cruzamento entre eles na fase semifinal do campeonato. Entre Vasco e Flamengo. Hoje, com a classificação atual, seria essa. O primeiro contra o terceiro, e o segundo contra o quarto, é isso? Volta Redonda e Sampaio, né? Então, mas assim, óbvio que o Flamengo é favorito, o Vasco vai precisar jogar mais do que tem jogado. Tem uma diferença em relação aos jogos que o Vasco tem disputado. Normalmente ele tem sido forçado a buscar jogo. Contra o Flamengo não vai ser assim. Ele vai ser um time mais que vai esperar o Flamengo. E aí vai ter a possibilidade menos com a bola, né? De jogar no erro do adversário. Embora o Vasco não possua hoje no seu elenco, ou não tenha em qualidade e fartura, o jogador de puxar contra-ataque. Não é o jogo para o Verratti, assim, né? Não é ele que vai puxar contra-ataque. E o Vasco não tem jogado com jogadores de velocidade para puxar contra-ataque. Então vamos ver como é que o Carille monta o time. A carência no elenco nesse jogador de velocidade de lado de campo. O Vasco tem tentado buscar, mas não tem encontrado até agora. A propósito, como é que o ele monta o Ryan, time. que tem sido destaque na seleção centroavante. brasileira sub-20, ele fica como reserva, então, do Verratti? Dá para jogar junto com o Verratti? Mas o Ryan ainda está lá com a seleção. Não, eu sei, não estou falando para esse jogo. Estou dizendo, esse jogo ele está fora. O Ryan é um jogador que ficará pouco tempo no Vasco e que no time do Vasco até agora não se provou. Já é um jogador de seleções de base há algum tempo. E tem feito um bom desempenho lá no Sul-Americano Sub-20. Mas ele não disputa posição com o Verratti. Ele, no ano passado, entrou algumas vezes saindo do banco. Claro, eventualmente, quando o Verratti não puder jogar, pode ser uma opção. Mas no Vasco ele precisa ainda mostrar o futebol que mostra nas seleções de base. E não é o jogador de lado. Não, foi até escalado já pelo lado do campo, mas não é a dele. A dele é por dentro. E todo mundo que o Vasco tem à disposição não, tem no elenco aí pro lado direito, ainda está se recuperando, né? No caso do Adson, por exemplo. David também é. Joga até mais pela esquerda, mas pode jogar pela direita. Se quiser jogo pelo lado com o Vasco, é pelos laterais. É bola no piton e cruzamento. É piton, ou lá pela direita. O Vasco precisa de reforços, né? Sim, claro. Não pode contar só com os espasmos do Pumita pela direita e com aquela jogada do piton para o Verratti, né? Então é mais que isso. Que, aliás, já aconteceu muito mais, com mais frequência do que tem acontecido deu uma parada ultimamente, né? A bola do parada. Piton para o Verratti, não é verdade? E tem tentado outras maneiras, né, de construir as suas jogadas. Acho que também é um exercício que o Vasco está tentando buscar nessa temporada. Muito bem. Tentando só. Está ali ainda na parte da tentativa. Rodada de palpites. Gostei dessa, para a gente daqui a pouco falar mais sobre Palmeiras e São Paulo. Eu vou dar o exemplo aqui, vou começar com um 3-1 Flamengo. Meu palpite. Gol ainda do Verratti? Oi? Gol do Verratti? Pode ser, do Verratti. O umzinho do Vasco. Porque para o torcedor do Vasco não vai fazer diferença se o Vasco perder. É um bom palpite, hein? Você gostou? Hoje Repete. Gostei. Não, só para dar uma variadinha, 2-0 com o Vasco brioso. 2-0 para o Flamengo. Para o Flamengo. E o seu? 3-0 para o Flamengo. 3-0 Flamengo, 3-1 Flamengo, 2-0 Flamengo. Ninguém vai apostar no Vasco? Não. Não? Pode repetir palpite? Pode, claro. Então eu repito o do professor. 2-0 Flamengo. Tá printado. Esse é aquele que vai aparecer, se der Vasco. Todos eles apostaram no mas Flamengo. é que nem essa semana. Não respeitam o Vasco. Ô, Abel, essa semana, você aqui na segunda-feira, você assim, Eugênio, o que você acha do clássico Corinthians e Santos? Eu já estou lendo o seu pensamento. Você falou assim, eu sei que você aposta na vitória do Corinthians. Eu falei assim, Abel, pergunta aqui para o professor, pergunta para a Mari, pergunta para quem está em casa para mandar mensagem. Todo mundo vai apontar o Corinthians como favorito. E quem ganhou o jogo? Corinthians.
E agora é a mesma coisa. Futebol é jogada dentro das 4 linhas, 90 minutos ali, pode acontecer um resultado diferente. Mas quem se atreve a apontar o Vasco como favorito? E, na realidade, a nossa Roberta Barroso trouxe no pré de Flamengo e Botafogo um torcedor, o Igor, torcedor do Botafogo. E depois, ontem também entrevistou de novo. E ontem a gente recebeu ele no SC2 e ele falou, sou um torcedor do Botafogo realista. 1-0 Flamengo, pra gente já tá ótimo. Pé no chão. É isso aí. Não tem jeito, o Flamengo tem muito mais time. Torceu para chover, né? Para não ter o jogo da Supercopa. Eu sei que procuração do torcedor... Caçapa... não, Caçapa é Botafogo, já estou confundindo. Essas coisas são pesadas, né? Procuração do torcedor entender, ou pro fígado, o torcedor fala que é o coração que é o fígado. O Vasco pode até ganhar, mas favorito não é. Mas o torcedor do Vasco sabe disso. Claro. Aquele que tem a cabeça no lugar sabe que não é favorito para o jogo. Sim. Vamos falar de Palmeiras e São Paulo? Vamos. É isso aí, torcedor do Mengão. Amanhã tem Flamengo e Vasco do Maracanã. Mais um clássico nessa temporada, né, no Campeonato Carioca. O Flamengo fez o primeiro clássico esse ano contra o Botafogo na Supercopa, venceu 3-1. Fez o clássico contra o Fluminense, daquele jogo que o Flamengo fez uma partida abaixo, né, daquilo que o torcedor estava esperando. Jogou contra o Botafogo mais uma vez, venceu 1-0. E amanhã faz mais esse clássico aí contra o Vasco. Mais uma partida no Campeonato Carioca. E o Mengão vai com tudo em busca da vitória, né? Jogo importante. Provavelmente aí a gente vai ter o time titular, né, para esse jogo contra o Vasco. Contra o Botafogo, o Felipe Luiz até poupou alguns titulares, mas muito provavelmente aí nesse jogo contra o Vasco, né, o Flamengo vai com o time titular. E essa partida de amanhã, jogo que vai ser às 21h45, contra o Fluminense, o jogo no sábado foi às 16h30, né, um horário ali não muito bom, muito quente. O Flamengo fez esse pedido e o jogo foi mudado de horário, então vai ser amanhã às 21h45. O torcedor já está aí na expectativa para essa partida de amanhã contra o Vasco no Maracanã, né? Jogo importante e o Mengão vai com tudo em busca da vitória e quem sabe, né, mais uma vitória aí em clássicos no Campeonato Carioca. Vamos aguardar esse jogo de amanhã. Aproveita e deixa seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do Mengão, que está confiante, acreditando na vitória do Flamengo amanhã, deixa o seu palpite aqui nos comentários. Se inscreva também, ativa o sino. Vai ter bastante vídeos aqui no canal. Valeu, galera. Obrigado a você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.